interessante. Abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Mateus, que é um livro que foi escrito para o povo de origem judaica. Você vê que ele bate de frente com a religião, com os judeus, e é um livro bem interessante. Por isso nós estamos examinando as falas de Jesus. Mateus 7, 15. Mateus 7, 15. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 7, 15. Todos: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Primeiro, o que é um falso profeta? Segundo a Bíblia, falsos profetas são indivíduos que alegam falar em nome de Deus, mas transmitem mensagens enganosas, falsas ou contrárias à verdade bíblica para benefício próprio. Todo falso profeta, ele fala o que ele quer, benefícios próprios. Eles são descritos como lobos ferozes que eles se disfarçando-se de ovelhas, frequentemente usando de hipocrisia. O foco deles é dinheiro, poder, desviando os fiéis do verdadeiro Evangelho de Jesus. Principais características, sinais, segundo a Bíblia: a mensagem é distorcida, não pregam a verdade bíblica, eles pregam algo que eles relativizam as Escrituras. O que é relativizar ou relativizam as Escrituras? Tratam as Escrituras como uma teoria filosófica, ou seja, acredite nisto ou não acredite, acredite se você quiser. Então o falso profeta, ele faz assim, a mensagem dele é distorcida. Eles relativizam as Escrituras e podem até negar a centralidade de Jesus. Jesus não é o único caminho para a salvação. Então, segundo, o falso profeta, a motivação deles é pessoal. Buscam ganhos financeiros e o poder ou reconhecimento, o agir deles são agir de cobiça. Terceiro sinal: eles operam falsos sinais. Podem realizar milagres. Então tem gente que vive nas igrejas atrás de milagres, atrás de prodígios, nunca estão atrás do Evangelho.
estão atrás de ver coisas. Aí você vê o cai-cai, as profetadas, as adivinhações. Então, eles fazem falsos sinais, realizam milagres, fazem prodígios enganosos, com uma missão: iludir as pessoas. Quarto, os frutos que eles dão são frutos ruins. Jesus ensinou que eles são reconhecidos pelos seus frutos. O que é fruto? Caráter, comportamento, o impacto da vida dos seguidores. Então eles usam essas coisas para impactar a vida dos seguidores de Cristo. Sabe, tem uma igreja chamada os Berianos. Diz que essa igreja era a igreja que conferia as coisas que eram ditas para ela. Então, uma igreja como a igreja de Bereia, esse povo é um povo que nunca vai cair nas garras de um falso profeta, porque tudo que um falso profeta ensina se choca com o evangelho. Por que as pessoas bebem água ungida, sal grosso, enxofre, passa no tapete de sal, pega no lenço, pega pão ungido, garrafa de água, sabe, fica no cai-cai, nas adivinhações? Porque elas estão distantes da Bíblia. Elas não estão dentro das congregações em busca de conhecer, porque o conhecimento, ele incomoda. O conhecimento nos liberta, e depois de liberto, você sabe que o que está errado é errado e o que é certo é certo. Quando a gente é liberto, a luz entra na nossa mente. Todos que erram aqui, erram sabendo que estão fazendo errado, e vai ter punição. Todos nós teremos recompensas das nossas ações. Quando semeamos felizes, mas quando vem a colheita, tem que também colher feliz. Então vamos lá. Os frutos são ruins. Jesus ensinou que eles são reconhecidos pelos seus frutos. Já falei que é comportamento, caráter. Quinto ponto: a aparência deles é uma aparência enganosa. Você leu: acautelai-vos dos falsos profetas que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então a aparência deles é enganosa, tem aparência de piedade. O pastor põe uma ovelhinha, já está quebrada, passando necessidade, envergonhada, e o pastor põe a ovelhinha no púlpito e diz para a igreja que ela está passando fome, que ela está sem roupa, os filhos estão pelados, não tem leite, não tem pão, não tem nada. Isto tudo é uma atitude, aos meus olhos e aos olhos da Bíblia, de falso profeta. Mas ali ele tem uma aparência de bondade, de generosidade, mas no fundo, a única coisa que ele quer é se propagar. Ele quer propagar a sua vida, não Jesus Cristo. Quem mandou ele ser generoso foi a Bíblia. Então ele fala, a Bíblia diz que o que essa mão faz, essa não precisa de saber. Dá uma sensação que ela é de Deus. Ele pode até ser de Deus. A Bíblia diz que da mesma fonte não pode jorrar duas águas, né? Nem da árvore boa produzir maus frutos, mas alguns pensam que pode. Então, a aparência enganosa, apresentam-se como líderes religiosos ou servos de Deus, mas enganam os fiéis. Por exemplo, o Antigo Testamento, ele alerta sobre os falsos profetas. Tinha uns profetas chamados Hananias, a briga que ele teve com Jeremias, isto se encontra no capítulo 23, depois nós vamos estudar esse capítulo aqui, tá bom? Não vai ser hoje. Então, o falso profeta, ele é aliado da besta. A Bíblia adverte que
os fiéis devem examinar se a mensagem está em conformidade com a Escritura. Então, tudo que um homem fala, você tem que pegar a Bíblia, não bate com a Bíblia. Se não bate com a Bíblia, essa mensagem é falsa. Pode dar gente, pode dar público, pode dar audiência, pode ser rico, pode ter dinheiro, porque quem ofereceu riqueza e dinheiro não foi Jesus. Jesus ofereceu cruz, o diabo ofereceu riqueza e poder. É o que o homem sempre desejou desde o jardim do Éden. Quando Eva ouviu a Satanás falar, você vai ser igual a Deus, os olhos de Eva se encheu de uma tal maneira que ela falou, é o que eu gostaria de ser, igual a Deus. Então, em síntese, eu te disse o que é um falso profeta. Tem muito mais evidências, né? Mas eu dei aqui uma pincelada, né? Agora nós vamos aqui para o texto, Mateus 7:15. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Acautelai-vos. O que é acautelai-vos? Ou ter cautela? Tem aí, irmão? Significado de ser uma pessoa com cautela. Preocupação para evitar dano. Ou seja, quantas pessoas já perderam dinheiro, já perderam família, já perderam casamento, já perderam amigos, amizade, já perderam muita coisa porque não tiveram cautela. Ou seja, é uma precaução para evitar dano. Então, estou ouvindo isto, então eu vou examinar o que eu estou ouvindo. Até o que eu digo aqui você tem que examinar. Não fica dizendo aleluia, mesmo. Tem igreja que o pastor fala um monte de besteira e o povo grita aleluia, glória a Deus. Você não tem que dar glórias a Deus ou aleluia se eu disser alguma besteira aqui fora do conhecimento de Deus. Você tem que fazer assim, cautela, transtorno ou perigo, cuidado, prudência. Tem sinônimos? Cautela, cuidado, alerta, atenção, moderação, ponderação, preocupação, prevenção. Então, Jesus está dizendo, tenha cuidado, fique alerta, tenha atenção no que eles estão falando, tenha atenção no que eles estão ensinando, tenha ponderação, tenha precaução, moderação, não mergulhe, não dê a sua vida. Tem gente que está entregando a sua vida, a vida da sua família, para um lobo, para um falso, por alguém que está longe do Evangelho, pregam mensagens distorcidas, por motivações pessoais, fazem falsos sinais, os frutos são ruins, e a aparência deles é uma aparência enganosa. Às vezes se apresentam vestidos de roupa que parece ser de gente de Deus, é como um sepulcro por fora, bem ornamentado, com mármore, com cristais, com flores, mas quando se abre aquele sepulcro, o que se vê ali são ossos secos. Então, o que mais que ele diz nesse versículo? Ele fala de falsos. Versículo de número 15 de Mateus 7. Tenha cuidado, tenha cautela com os falsos. O que é um falso? O que é um falso? É o contrário à verdade.
algo contrário à verdade, inautêntico, enganoso ou simulado. Então, Jesus está falando, tenha cuidado com eles que é falso, eles são simulados, eles pregam uma mensagem enganosa, eles querem arrastar vocês, eles querem prender vocês. Põe ali para mim, irmão, por favor. Não, põe lá um sinônimos. Falsos, fingidos. Então, tenha cautela que eles estão fingindo. Eu vi o Valdomiro apertando os olhos para sair água. Podia fazer igual artista de novela, né? Pingar aquelas gotinhas, né? Para ficar mais bonito, né? O cara apertando os olhos. Ninguém me ama. Aquilo ali é uma arte. Aquilo ali são estratégias do diabo, porque ele sabe que o ser humano é emoção. O ser humano é emoção. O ser humano que não é guiado pelo Espírito, ele é guiado pela emoção. Às vezes a gente está vendo um filme, a gente chora, nem conhece, aquilo ali é mentira, e ele está chorando, com aquela história que é mentira. A gente é enganado por um filme que a gente vê, que sabe que é mentira, e a gente chora. Imagine você olhar para um homem com terno e gravata, com a cruz lá atrás, numa igreja gigantesca, falando essas coisas, e você vai chorar. Então ele está falando, olha, eles são fingidos, eles são fictícios, ilusório, inventando. Então eles inventam. Eu fiz isso, irmão, por alguns anos da minha vida. Eu fui um falso pregador. A gente ficava dentro de um escritório, dentro de uma sala, um perguntando para o outro o que a gente vai fazer para tirar dinheiro do povo. Eu estou te falando verdade. O que a gente vai dar? Porque já deu isso, já deu isto, já deu aquilo. Então eles ficam. Você sabe que agora eles já estão tão sem vergonha, os falsos, que eles já não criam mais nada. O que eles fazem? Eles repetem tudo de novo que eles fizeram. Porque mesmo que algumas pessoas não sigam mais aquilo, mas tem sempre os novatos que vão atrás daquilo ali. Então eles têm sempre um grande público, porque a mensagem do falso é uma mensagem que agrada as pessoas. Quando que eles vão subir num púlpito para falar para a igreja, para elas se arrependerem dos seus maus caminhos? Vá casar, para de fornicar, para de ficar enchendo a cara, para de beber, parar de dar nota fria. Quando que você vai ouvir um pastor dessas igrejas grandes falar isso com o seu povo? Claro que não vai falar nunca, porque se eles falarem isto, aquela pessoa vai sair dali e vai para outra que não fala. Irmãos, se você fugir da palavra, quer dizer que você não é de Jesus Cristo, irmão. Jesus é a palavra, Jesus é a vida, Jesus é o caminho. Se você quer facilidade, você está no lugar errado. A obra de Deus não facilita para ninguém. Tu pensa que eu tenho facilidade com a minha vida? Tem não. Olha lá, fingidos, criado, dissimulado. Então o falso está aqui, a cautelar, tenha cuidado, tenha precaução, preste atenção, não fica deixando a tua carne, ficar arrepiado, sabe, eu não vou mais no ministério da restituição não, porque lá não arrepiei, eu fui num culto, arrepiei, fiquei tão arrepiado, sabe, fiquei bababá, o quê? O que esse bababá vai mudar a sua vida? Cair no chão, levantar, bota pano, levanta a mão, eles fingem que sai alguma coisa da mão, e o povo acredita que sai alguma coisa da mão deles. São uma encenação. Jesus falou, tenha cuidado com eles, eles são falsos, profetas, eles se apresentam. O que é isto? Apresentar, né? Eles se apresentam, olha lá, você diante
ou na presença de, expor-se, vista, mostrar-se. Sinônimos: apresentar, apresenta, eles se mostram disfarçados. Se você não gostar da Bíblia, se você não lê Bíblia todo dia, se você não ouvir a Bíblia todo dia, eles vão levar vocês, eles vão carregar vocês. Estava ouvindo um falso, né? Ele dizia: quem está desigrejado é aqueles que estão dentro das congregações. A melhor coisa hoje é estar fora das congregações. Aí quando eu vejo isso, eu mando uma palavra, né? Eu falei: perfeitamente, fique fora das congregações e tu vais fazer as mesmas burrice que você fazia no passado. Aponte não durma não, irmã, aponte que saiu da congregação, das congregações, deixou de congregar, que está quietinho. A carne não deixa a gente ficar quietinho. Aí o que vai ser feito? Vai ser o adágio ou provérbios lá de Pedro, né? Que Pedro cita o provérbio: a porca lavada voltou para a lama e o cão voltou para o vômito. Porque se for porco que esteve conosco, ou cães que estiveram conosco e foram, vão voltar para essas coisas e vão ficar lá. Mas o povo de Deus, ele pode se enganar. O povo de Deus, ele pode sofrer algum tipo de... Alguém pode enganar o povo de Deus. Claro, porque o que tem de falsos, olha lá, como com eles aconteceu o que diz um certo... Esse adágio aí é um provérbio, um adágio verdadeiro. O cão, quem é que volta, irmão? Quem é que volta? O cão. Então você, irmãos, eu tenho 2 filhas. Eu todos os dias, quando eu encontro, eu digo: se Jesus vier, vocês vão para o inferno. Eu não vou chegar na porta do céu com a carteira de pastor e falar: está comigo. Entendeu como eles fazem com a carteira aí fora? Não são convidados, mas o cara chega com a carteira, ó, está comigo, entra. No paraíso não tem está comigo. No paraíso tem que estar com Cristo, não comigo. Entendeu? Ah, é minha mulher. Deixa eu entrar, é minha mulher, não vou poder ficar sem ela, é minha mulher. Não, aqui não tem nada de minha mulher. Não tem nada de minha mulher. O que está acontecendo, irmão? Alguém passando mal? A descarga agora, irmão. Deixa a descarga, pode deixar vazar. Está caindo água no chão? E vai lá, Gilmar, vai lá ver por aqui, irmão. Vai lá ver que está um entra e sai aqui por causa de uma descarga. Se não estiver vazando, deixa vazar dentro do vaso, pô, deixa para lá. Aí me atrapalha, né? Mesmo querendo, não querendo, vai atrapalhar. Então, com eles aconteceu o que diz um certo adágio, o verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Isto é por causa de ouvir falso profeta. As pessoas ficam, mas não cresce. Puxa, a igreja vai fazer 20 anos. Puxa, podia que ter pelo menos 1000 pessoas na igreja. A igreja é minha ou é de Jesus? Se você quer que essa igreja seja minha, você fala assim: a igreja é sua, pastor. Eu te garanto, até o final do ano, eu ponho aqui sentado, loto essas cadeiras e gente lá fora. Se você deixar, a igreja ser minha. Deixa? Claro que não, né? Você sabe o que eu vou fazer, né? E eu sei fazer para encher isso aqui. Mas a igreja é minha?
Então eu tenho que tratar a igreja que é de Cristo. Então quem vai acrescentar dia a dia, quem vai sendo salvo, é Cristo. Ele te acrescentou? Então dê glória a Deus. Está preocupado com os outros por causa de quê? Você vai salvar a tua mulher, vai salvar o teu marido, vai salvar teus filhos, vai salvar a tua sogra, o teu genro? Não vai salvar. Cada um cuida de si. Então a Bíblia diz, no versos Mateus 7:15, diz que eles chegam também disfarçados. Põe ali, irmão. Disfarçados. O que é esse disfarce? Põe lá. Tem aí, irmão, disfarçado? Significa que utiliza algum tipo de disfarce, ou ficam fantasiados lá, disfarçado, cuja aparência não corresponde à sua verdadeira natureza. Viu aquela historinha do escorpião e o sapinho? Lembra da historinha do escorpião e o sapinho? O escorpião fingiu que se converteu a Jesus e pediu uma carona nas costas do sapinho. O sapinho falou: a tua natureza é má, tu pode até estar disfarçado com essas palavrinhas boas aí, mas eu sei que lá dentro de você é árvore má, você produz maus frutos, você não produz bom, você é fonte de água amarga. Então o sapinho bobinho acreditou na história do escorpião. Ele falou: se você me furar, vai morrer eu e vai morrer você. Quem tem natureza ruim nem se preocupa se vai morrer, irmão, nem se preocupa com o que vai acontecer, ele quer fazer coisas ruins. Então diz lá a historinha lá, que ele no meio da viagem, lá no meio do mar, ele pimba, e o sapinho perguntou: por que você fez isso comigo? Vamos morrer todos? Ele falou: eu não posso negar a minha natureza. Então quem é porco, é porco, quem é cão, e quem é ovelha, é ovelha. Você está entendendo? Então eu descanso com filhos, com mãe, com mulher, com qualquer pessoa da minha família. Oh meu Deus, o que vai ser de mim se eu não tiver o meu neto lá no céu? O que vai ser de mim? Vai ser o tempo mais feliz da minha vida, irmão. Só vai estar comigo aqueles que têm as suas roupas lavadas no sangue de Jesus. Amém? Então vamos lá. Disfarçado, cuja aparência não corresponde com a sua verdadeira natureza. Disfarçado, sinônimos: encapotado. O cara está com um carro táxi, já rodou 1 trilhão de quilômetros, aí vai lá, mexe no marcador, disfarça que não rodou 1 milhão de quilômetros, e pega lá um encape, encapa, envelopa. Que carro lindo! Quando você tira aquele plástico, está tudo ferrado por debaixo. Então, esse disfarce estão encapado, mascarado, falso, fingido, dissimulado. Então, caramba, vamos aqui para o livro de Mateus 7:15. Estas evidências é uma das passagens mais conhecidas do Sermão da Montanha, proferida por Jesus, está registrado aqui em Mateus 7:15. Os pontos principais sobre o alerta bíblico: 1. A natureza do disfarce. Jesus descreve que eles se apresentam vestidos como ovelhas, choram, fazem caridade, ou nós vamos levar sopão, sabe? Como que alguém leva sopão e odeia o outro irmão? Não casa, irmão, não casa. Isso é uma camuflagem para mostrar verdadeiramente o que tem dentro: ossos podres, vidas secas. Então, descreve que eles se apresentam vestidos como ovelhas, sugerindo uma aparência de mansidão,
uma aparência de piedade, mas interiormente são lobos, são roubadores, movidos por interesses próprios de ganância, distorcem motivos pessoais, falsos sinais, frutos ruins, aparência enganosa. Então, o critério da identificação, a orientação para não sermos enganados é direta. Qual é a orientação? Versículo 16: pelos seus frutos, olha lá, pelos seus frutos os conhecereis. Então isto significa observar o caráter, as atitudes, as consequências reais de suas pregações. Qual é o alvo da pregação? Qual é o alvo da pregação? Roda, 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 roda e cai onde? No bolso. Roda, 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 roda e cai onde? Na conta do banco. Então, observa o caráter, as atitudes, as consequências reais das suas pregações. Eles estão levando o povo para Jesus ou estão levando o povo cativo com eles? Em vez de focar apenas em palavras ou sinais aparentes, porque isto acontece muito com a igreja. A igreja fica focada em sinais aparentes. Contexto. Lá em Mateus 24:11, olha o que diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, quando alguém deixa a verdade, irmão, bota em 2 de Tessalonicenses 2:2, para você ter uma. E a que não vos demovais quer dizer, não saia da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Você sabe o que estava acontecendo aí nessa igreja? Havia pregadores, homens que se infiltraram dentro do meio da congregação, e eles pregavam que Jesus já tinha chegado. É a mesma pregação de hoje. Nós tínhamos aí um casal que estava aqui, um outro irmãozinho que era motorista de caminhão, estava aqui. Está tudo perdido, irmão. O casalzinho está lá manguaçando, o motorista de caminhão não sei se está vivo ainda, estava doente, quase morrendo. Eu não sei, um menino que andava com as braceletes aqui assim no braço, estava aqui. Supondo ter chegado, Jesus já voltou no ano 70, e Jesus voltou. Se Jesus voltou, então eu sou do capeta, porque eu fiquei. Entendeu, pessoal? Então, são mensagens que o próprio Cristo falou: surgirão falsos profetas no sinal, o fim dos tempos, levando muitos ao engano, fazendo com que o amor de muitos se esfrie. O verso 12, Mateus 24:12. Mateus 24:12. E por se multiplicar a iniquidade. Hoje é muito mais fácil você pecar. Hoje é muito mais fácil você transgredir. Tem muitas portas, muitas vozes de acalento para acalentar o pecado, para dizer. Hoje eu estava vendo bem cedinho, às 6 horas, um pastor falando de um outro pastor que dizia: você que tem sentimento homoafetivo, ou seja, você é um gay ou uma lésbica, mas você não pratica, mas você tem o desejo, tem vontade, e ter vontade não é erro, não está errado, faz parte da nossa natureza. A natureza diz que o homem
Tem que gostar de quem para casar? De uma mulher. Deixará o homem, seu pai, a sua mãe, e vai se unir a quem? Uma mulher. Então, se o meu sentimento é por um outro homem, ou se uma mulher tem um sentimento por uma outra mulher, saiba que não tem nada a ver com Deus. Então, é a carne querendo nos pregar esta peça. Aí você escuta pastores falando isto, dizendo que não tem problema nenhum. Então, isto tudo são vozes. São vozes. Então, vamos lá. Vamos examinar agora, nesses 7 minutos, o versos 15. Volta lá para o versos 15 de Mateus 7. Eu vou examinar do 15 ao 23. Eu trouxe aqui tudo para você saber, mas vai ser durante as nossas aulas, né? Versos 15. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Significado do contexto. Este ensinamento faz parte do encerramento do Sermão da Montanha, onde Jesus alerta sobre a necessidade de discernimento espiritual. Eu quero dom de curar, eu quero profecia, quero falar em línguas, sabe, eu quero adivinhar. Pede a Deus discernir. Quanta gente está chorando hoje porque casou debaixo de profecia do demônio, que está no relacionamento porque o profeta diz, que a irmãzinha sonhou, que a irmãzinha viu numa visão. Quantas vezes eu fui iludido com isto, irmão? Eu já contei aqui, eu saía de Bento Ribeiro, de Marechal Hermes, onde eu morava lá com minha mãe, eu ia lá para o Morro do Juramento, lá para o pico, um barraquinho caindo aos pedaços, uma bichinha desse tamanho, mas a língua dela era grande, igual o trem desgovernado. E aquela mulher me noivou, aquela mulher me separou, aquela mulher me noivou de novo, aquela mulher me separou. Então eu vivia debaixo dessas vozes. Então muita gente vive assim. Então esse sermão da montanha, onde Jesus alerta sobre a necessidade de discernimento. Gente que perde dinheiro, sociedade. Ninguém que está ganhando dinheiro te chama para dividir dinheiro, irmão. Se você está aí na tua, aí, ó, com um dinheirinho, ganhou um dinheirinho, fica quieto, hein? Quem não sabe não atrapalha. Saber que você está com dinheiro, está com uma empresa quebrada, vai te chamar para ser sócio, vai dizer que está tudo bem, e tu coloca teu dinheirinho lá, suado que tu ganhou, e pá, tu cai no laço. Eu já caí no laço. Então, esse versos 15, ele diz, o disfarce, pele de ovelha, indica que o perigo não é óbvio, ou seja, não dá para identificar a luz olhando, não dá para identificar, cheira, não dá, passa perfume, não tomou banho, parece francês, não toma banho, passa perfume, está tão limpinho, não está limpinho nada, está só com perfume, está limpinho nada. Então, indica que o perigo não é óbvio. O falso profeta adota a linguagem, a aparência e o comportamento de um seguidor fiel para ganhar a confiança. Aleluia, irmão, paz do Senhor, glória. As irmãzinhas com cocão aqui, né? Aleluia. Não gosto de Bíblia. Fui pregar numa igreja na Bahia, não chega para pregação, na pregação não entra, fica lá fora. Fica lá fora. E Jesus, como vai libertar uma alma dessa que não quer ouvir a verdade? Fica lá fora. Aí chega para se apresentar, eis que digo, eis que falo, e o povo delira. Por causa de quê, pastor? Porque não tem discernimento. Jesus está falando, por dentro, você não consegue ver por dentro. Você está me vendo por dentro aqui? Não.
Você tem certeza do que eu digo com amor, ou digo querendo tirar o teu dinheirinho aí? Você sabe lá, se eu não estou querendo o teu dinheiro? Qual é a prova que você tem que eu não quero ser igual aos outros? Qual é a prova? Qual é a prova? A verdade. Então, eles usam de comportamento, finge. A realidade, eles são lobos devoradores. Por trás da fachada piedosa, a irmã, tadinha, miserável, olha, passando fome, a barriguinha dela, tadinha, está sem comida, irmão, seja piedoso, vamos dar comida para a irmã. Isso é uma vergonha. Precisa disso, irmão, para ajudar alguém? Precisa disso? Eu estou falando errado? O pastor está certo de expor a irmã? As igrejas grandes que expõem, estou dando uma cesta básica, aí o irmãozinho cheio de fome, tadinho, com as crianças com o nariz cheio de melecas, correndo, sabe, aqueles barraquinhos caindo, entendeu? E o pastor cresce, o povo olha que homem de Deus, ninguém faz isso. Qual é a intenção? A intenção está por dentro, mas por dentro. Qual é a intenção? Por que eu faço o que eu faço? Por que você faz o que você faz? Por quê? É por dinheiro? É por quê? É por fama? É por glória? Então, a realidade são lobos devoradores por trás de uma fachada piedosa. O objetivo é explorar, enganar e desviar o rebanho para proveito próprio. Tirou o rebanho de Cristo, colocou na mão deles, acabou. Eles fazem o que eles querem com o rebanho. Qualquer palhaçada, qualquer porcaria que um falso apresenta com o rebanho que ele arrancou de Jesus, eles fazem o que eles querem. Você fazia? Carregava fronha. Quem carregava fronha para ungir fronha, travesseiro, água? Cadê os? Carregava, ungia alguma coisa, ungia peça de roupa. Eles fazem o que querem, porque uma vez você caiu no disfarce dele, aí acabou. Eles são devoradores, tem uma fachada, irmão, não olha a fachada, examine, irmãos. Você tem o direito de examinar o que eu digo, o que eu falo, com o que está escrito. Se está escrito desse jeito que eu estou dizendo, você tem o direito de dizer amém. Mas se não está escrito do jeito que eu estou dizendo, você tem que dizer não recebo. Então, a identificação pelo Espírito. Então, nós vamos mergulhar bastante nesse assunto, não dá mais tempo, porque esse assunto é muito longo, irmão. Isso aqui é só uma pequena introdução do que nós teremos aí nesses próximos cultos. Eu queria lhe pedir que você não se ausentasse, que você fizesse como fez a igreja, que Jesus falou para ela: não se ausente de Jerusalém, não se ausente daqui. O problema é que as pessoas pensam que sou eu que estou dizendo. Jesus não está aqui, irmão. Você está vendo ele? Paulo não está aqui, Pedro não está aqui, mas o Espírito que estava sobre Pedro, Paulo, está aqui. E esse é o Espírito que está lhe falando: não se ausente de Jerusalém, não se ausente, porque assim diz o Senhor, porque esta é a vontade de Deus.